Bom dia! Vamos deixar o pessoal entrar. Vou colocar aqui a musiquinha. A minha. Já viu? Já veio? Já veio a minha convidada especial. Olá, bom dia! Também estamos ainda arrumando, colocando filtro, né? Helena, tá me ouvindo? Tô testando, um, dois, tá me ouvindo? Tô, só que pra mim, você tá aparecendo minha imagem? Tá. Ah, tá, porque pra mim não tá aparecendo, então. Mas tá bom. Se tá aparecendo aí, Mas tá tá. aqui, tá tudo certo. Tá tudo certo aí Beleza. para as pessoas que estão vendo? Uhum. Bom Pelo menos dia! Olha, eu acho que tem muita gente que tá querendo mesmo falar sobre nutrição hoje, viu? Tá muita gente entrando. Já lá no início. o povo tá Ok. curioso. Mas tô curioso como é que deve se alimentar, não é? Vamos levar chinelada hoje. Bem, tem aqui umas perguntas que colocaram pra mim, que mandaram, e algumas eu mesmo tive curiosidade em saber na alimentação. E aqui eu já vi que Beleza. sim. Mas eu queria primeiro que falasse um pouquinho de ti, falasse o que que tu faz. Todo mundo sabe o que que é, mas pronto, apresenta-se mesmo, pra quem não sabe. Bom, meu nome é Ellen, né? Sou nutricionista. Também tenho doutorado em educação física, trabalho nessa área, né, da nutrição clínica, esportiva, orientando as pessoas a adquirir novos hábitos, mudando, né, o padrão alimentar. Também tem uma página, né, no Instagram, que é Nutri Garcês. Quem quiser, né, saber mais sobre alimentação saudável, como mudar seus hábitos, pode começar a me seguir lá. E também eu trabalho com programas de emagrecimento, né, para pessoas que querem atingir o peso desejado de uma maneira definitiva, sem pular caminhos, né, cortar caminhos, sem atalhos, chegando no emagrecimento e sem sofrer aquele efeito sanfona, né, de ficar ganhando peso, perdendo, que faz mal para a saúde. Então, Basicamente é isso, fala. Helena. Então, Não, basicamente é isso, velho. se tiverem dúvidas também sobre não só alimentação, porque teve mais dúvidas sobre alimentação, se tiverem dúvidas de educação, alguma coisa relacionada a exercício físico, essas coisas, já coloquem aí o que vocês querem também perguntar. E vamos a isso, né? Vamos começar. Tá pronta para as perguntas? Opa, vamos, pode mandar. Se não tiverem mais algumas dúvidas a mais do que essas que já mandaram para mim, respondem aí nos comentários. Obrigada. E aqui que mandaram agora, que eu acrescentei logo, que tem uma pessoa que está com problemas alimentares e não sabe o que comer. E não é só para cortar açúcar e gorduras. Precisa substituir algo. Sinto fraqueza às vezes por esse corte de massas. Também não sei como substituir. Então, na verdade, assim, quando a gente está falando em mudar hábitos, a primeira coisa que as pessoas pensam é em cortar tudo, né? Então já começa a cortar todas as massas que está comendo, corta açúcar. E na verdade, a gente tem que fazer uma avaliação de como está a sua alimentação. Porque sim, tem que se diminuir a quantidade de açúcar, dependendo da quantidade de massas que você comia, tem que se diminuir, mas também tem que ver a qualidade dos outros alimentos. Por exemplo, você está comendo muito produto industrializado, você está comendo muito produto, é, aqueles pronto para consumo, congelado, como é que está a sua qualidade na variedade, por exemplo, quando você monta um prato, se ele está colorido, né, se tem verduras, se tem legumes, se tem frutas, porque é desses alimentos que vão vir uns micronutrientes que nos dão a oportunidade do nosso corpo trabalhar de maneira correta.
Provavelmente essa fraqueza que está sentindo, além de ser um desarranjo, né? Reduziu muito os carboidratos, que são a nossa principal fonte de energia, e eles precisam estar na nossa alimentação diariamente. Você também precisa entender se você está comendo a quantidade dos micronutrientes, que vão ajudar o nosso corpo a trabalhar de maneira correta. Então, tem que se ajustar essa balança. Não é só cortar, mas também tem que incluir, ver, fazer essa avaliação de como está a alimentação como um todo. Se está colorida, se está comendo verduras, os micronutrientes, né, vitaminas, os minerais de maneira correta. Entendi. Basicamente Ah, é isso. ok. Então, é só. Eu entendi agora. Porque a gente não pode diminuir tudo, tem que comer coisas mais saudáveis. Como o Exatamente. corante. Não é só cortar o carboidrato, porque na verdade ele não é só ele o problema, entendeu? Você tem que ter o equilíbrio no prato. Entendi. Então, o leite é necessário para a nossa alimentação? Sim, existe uma ideia muito do que é se o leite faz mal, que o leite é só para quando era criança, ou, né, tem outras pessoas que falam assim, leite é só para bezerro, né? Você não vê nenhuma outra espécie animal tomando leite quando é na Sim. vida adulta, não é? Mas aí a gente vamos jogar para um outro lado. Nós somos os animais, né? Os seres animais pensantes. Então nós temos a capacidade de dominar o rebanho, de fazer a ordenha, e por isso que nós fazemos o consumo de leite. O leite é um alimento completo, ele é um alimento que nos dá os nutrientes importantes, por exemplo, cálcio, está lá no leite. Você tem também as gorduras, tem os carboidratos, né, do leite. Então, ele é um leite rico, ele é um leite completo, ele é um alimento bom. Existem pessoas que têm a intolerância ou a alergia. O que é a alergia? A alergia, você nasce com a alergia. Provavelmente quem já nasceu, você já nasce alérgico, ou seja, você é alérgico à proteína do leite. Você nunca vai poder tomar leite na sua vida. Isso foi um problema de nascimento, um erro ali na formação das células, não tem essa tolerância. Agora, a intolerância à lactose, você não tem a capacidade de digerir a lactose, que é o açúcar do leite. Essa incapacidade você pode adquirir na vida adulta ou você pode ter também desde pequeno. Só que isso varia de pessoas para pessoas. Quem não tem alergia e não tem intolerância, não tem o porquê não tomar leite. Entendeu? Não Ah, tem ok. uma explicação para falar que faz mal, que leite inflama. Então, por exemplo, a quantidade de cálcio que você tem tomando leite é muito maior do que se você estivesse comendo, por exemplo, um brócolis, que tem uma quantidade boa de cálcio. Só que você teria que consumir um volume muito grande, por exemplo, de um vegetal verde escuro para você ter a mesma quantidade de cálcio que você tem no leite. E fora que o que a gente chama de biodisponibilidade, ou seja, a capacidade de nosso organismo absorver é muito maior do cálcio vindo do leite do que do cálcio vindo dos vegetais. Porque aí você tem que colocar ali o cálcio junto com vitamina C, com alguns outros nutrientes nos vegetais para que ele possa ser bem absorvido. Então, eu sempre indico, se você não tem intolerância nem alergia, pode tomar leite sim, né? Incluir ele na sua alimentação diária, que não faz mal. Também perguntaram uma pergunta parecida com essa, sobre relação ao leite. Uhum. Faz mal beber leite à noite, antes de dormir? Não. Na verdade, assim, quando a gente vai dormir, a gente tem que pensar em qualquer alimento que a gente for comer, né, ou tomar, tem que se tomar pelo menos 2 horas antes de dormir, para que você possa dar tempo do seu organismo digerir esse alimento e não atrapalhar o seu sono. Então, por exemplo, se você vai dormir às 10, o interessante era você comer até às 8 da noite, porque essas 2 horas seu organismo vai estar digerindo e não vai atrapalhar teu sono. Agora, se você tomar ou comer qualquer alimento e dormir de estômago cheio, você atrapalha, porque nosso organismo, o que ele faz? Quando ele tá ali precisando de dormir, ele vai estar redirecionando o sangue
para a digestão. Então você acaba tendo aquela noite de sono cansada, não consegue, parece que no outro dia não está bem disposto. Aí às vezes a pessoa associa a um tipo de alimento, e na verdade é porque ela comeu demais ou muito pouco tempo antes de dormir. Mas não Perguntaram aqui. tem. Ah, não tem nada em Pode relação, falar. então. Tem nada Não, de não tem. relação. Uh-uh. Ok. Pode dar exemplos de carboidratos bons? Estão aqui nos comentários. Os carboidratos bons são aqueles que vêm da natureza. Então, o arroz é um carboidrato bom, a mandioca, a batata, os tubérculos, né, cenoura, beterraba, são carboidratos bons, principalmente os que têm fibras. Então, quanto mais original é o alimento, né, quanto menos modificado ele veio da natureza para você, mais saudável ele vai ser. Agora, os refinados, que são as farinhas, né? É o alimento já processado, por exemplo. Você vai comer a batata, você não vai comer a batata cozida, você vai lá e compra a batata frita, ou ela processada, já aquelas congelada pronta para fritar, já são alimentos modificados pelo ser humano, então já não é um carboidrato bom. Então, e evitar os açúcares em geral, né? Porque não foi o açúcar, ele não foi criado pela natureza, né? É uma modificação também do homem. Então, quanto menos, né, melhor. E consumir tudo que vem da natureza. Então, se veio da natureza, teve pouca modificação, ele é um bom carboidrato. E aí eu já falo que as pessoas às vezes falam assim, o arroz branco, né, é melhor, que eu posso ou não comer. Você pode comer arroz branco, sim, desde que você coma ele com uma boa fonte de fibra. Coloca ele lá com uma salada, ou seja, você vai complementar a fibra que tirou, né? Porque o arroz branco foi porque ele teve um processamento de tirou a fibra dele para ele ficar mais polido, branquinho. Você comer ele com uma boa prato de salada, outras verduras, não tem problema você comê-lo. O que não pode é você comer ele sem nenhuma outra fonte de fibra em conjunto para você poder quando você come o açúcar, e ele quanto mais simples ele vai muito rápido para sua corrente sanguínea. Então, o que acontece? Quanto mais rápido vai para sua corrente sanguínea, mais absorvido mais rápido e mais fome você tem. Então, por isso que às vezes as pessoas falam que sente muita fome quando come o arroz branco em relação ao arroz integral. Mas se você colocar o arroz branco junto com uma salada, uma fonte de fibra, ou colocar uma linhaça, uma chia junto, você já não vai ter mais esse problema, porque a fibra já vai segurar essa absorção do carboidrato, do açúcar, né, do arroz, não vai subir tão rápido. Basicamente, são esses. Quanto menos modificado, melhor. Nossa, na verdade, estão anotando isso aí, pessoal? Estão anotando aí agora que vocês vão comer no dia a dia? Eu acho que está ajudando Uhum. bastante. Aqui nos comentários, adoro bolos gostosos e cortei radicalmente. Preciso de dicas no que dá para substituir nos ingredientes de um bolo que engorda para poder, de vez em quando, um bolo de melhor qualidade. Então, que dicas tem em relação a isso? Por exemplo, no Talvez me ajude. ingrediente principal, né? Usa farinha integral. Compre a farinha integral que você já vai ter nos supermercados, já tem. Então, e tomar cuidado com o rótulo, porque tem que estar escrito que é farinha integral, porque aí você já vai ter essa questão, né, que eu falei, das fibras que vão já ajudar a segurar o carboidrato desse bolo. Outra coisa é fazer os ingredientes mais naturais, não comprar massa de bolo pronta, porque essas massas de bolo prontas são extremamente ultraprocessadas, que são alimentos que fazem mal para a nossa saúde, muito produtos químicos. Então, o certo é fazer a massa sua do bolo mesmo e escolher ingredientes mais naturais possíveis. Por exemplo, vai fazer um bolo, faz um bolo de cenoura, faz um bolo de fubá. São bolos que são de ingredientes mais naturais e evitar o excesso de coberturas, né? Então, chocolate, chantilly, aqueles cremes, deixar para de vez em quando. Quando você for comer no seu dia a dia o bolo, coma o bolo sem essas coberturas, que já vai ajudar bastante a diminuir essa quantidade de calorias que vem junto com o bolo. Nossa, aqui. Pois é, não pode ter mesmo nem um pouquinho de chocolate em cima do Não, bolo. então, você pode ter.
Helena, desde que você não, por exemplo, você não vai comer esse bolo todos os dias. Agora tem pessoas que têm essa necessidade de comer um bolo no café da manhã, né? Todo dia ali para comer. Então, assim, quando esse bolo seu é diário, então você come, ou pelo menos 2, 3 vezes na semana, você come ele sem essas coberturas. Agora, sim, de vez em quando, uma vez por semana, cada 15 dias, você vai numa confeitaria, vê aquele, né, um bolo bem recheado. Comer não tem problema. Mas não pode ser aquela rotina, né? Não pode ser diário, todos os dias comer esses bolos. Aí faz mal. Como combinar uma alimentação mais saudável com exercícios físicos? Em meio a uma pandemia, a cada 2 ou 3 dias tenho feito aulas de zumba em casa pelo YouTube, Pilates, caminhada. Já é legal? Então, Fazer um na organismo. verdade, a alimentação saudável, ela tem que ser combinada com qualquer área da sua vida, independente se você faz atividade física ou não. Então, você tem que ter para ter uma saúde melhor. O exercício físico você integrando, né, a alimentação saudável mais o exercício físico, você está potencializando a sua saúde ainda mais. O que você tem que tomar cuidado é não ter que eu falo de um efeito rebote, achar que porque você está fazendo exercício físico você tem que comer mais, porque algumas pessoas têm essa associação. Por exemplo, eu estou comendo, né, estou fazendo exercício físico, então eu preciso aumentar a minha quantidade de comida. Não, você tem que manter a mesma quantidade. Por quê? Porque se você estava comendo de maneira correta, você não vai ganhar e nem perder peso. E se você estava comendo em excesso, o exercício vai te ajudar a começar a mobilizar essa gordura para queimar e você perder. Você tinha aqui na pergunta, perguntou se é bom, né? Se é legal já fazer esses exercícios em casa. São excelentes. O importante é você não ficar parado. É você sair da zona de conforto, sair do sedentarismo. Então, qualquer pessoa que você estiver fazendo uma caminhada, um pilates, fazendo qualquer tipo de exercício que movimente o seu corpo, você já está dando um bom estímulo, porque o nosso corpo foi feito para se movimentar, ele foi feito para fazer exercício, executar. Então, se a gente não usa, ele começa atrofiar. Então, faça sim, pode fazer alongamento, né? O Pilates, que é muito bom também para alongar, para fazer força. Caminhadas são exercícios bem-vindos, abdominal. Então, dentro da sua possibilidade, das limitações, é bom fazer sim. Nossa, bom saber. Queria sugestão de alimentos, pera. Queria sugestão de alimentos rápidos para quando bater aquela fome durante o dia. É uma boa pergunta, muito boa. Fala. Então, na verdade, a gente tem que ver como é que está a alimentação ao longo do dia. Você tiver fazer as principais refeições, né? Para quem faz o café da manhã, o almoço e o jantar. Tá fazendo ele bem adequado, equilibrado, com boas fontes de fibra junto, provavelmente você não vai ter aquela fome muito grande no meio da tarde, que às vezes é essa fome que a pessoa quer comer descontroladamente qualquer coisa. Mas quando a pessoa não está comendo adequado e sente muito essa fome, é melhor você sempre recorrer a um alimento ou uma fruta, incluindo uma fonte de fibra junto, por exemplo, uma banana com aveia, que vai te dar mais saciedade. Também algum tipo de chá, né, que pode também controlar a fome, como chá de hibisco, de cavalinha, chá de erva doce. E também pode comer uma fonte de proteína. Você pode tomar um iogurte, você pode comer um queijo, pode fazer, para quem está em casa, fazer uma aveioca, que é você fazer a aveia como se fosse uma panqueca, no lugar da tapioca. Então, esses alimentos sempre pensando, ou tem que ser um carboidrato junto com a fibra, ou seja, uma fruta junto com uma linhaça, com uma chia, com uma aveia, ou uma fonte de proteína. Então, come um queijo, come um iogurte, que já vai ajudar bastante. O que não pode é assim, achar que tem que comer demais, então, porque a fome às vezes é muito grande. Ou tomar suco, tá? As pessoas tomam suco e suco também ajuda, na verdade, aumenta mais a sua fome, porque é muito açúcar você tomando. Às vezes a pessoa tá com fome no meio da tarde, come um bolo com suco.
Você pode ver, você comer meia hora depois você tá com fome de novo, porque você deu muito açúcar pro seu corpo. Então, é essas combinações, sempre pensando em ter mais fibras e mais alguma fonte de proteína ou gordura. No caso de uma castanha, também pode, é uma boa fonte de lanche, assim, para você ter sempre na bolsa, umas castanhas, assim, para você comer naquela hora que bate aquela fome, que você não consegue ter alguma coisa perto para comer. E aqui, ó, que eu já também ia perguntar, mas a pessoa também falou aqui. O que tem a dizer em relação à quantidade de água que temos a ingerir? Quantidade de água. Existe sim um cálculo para você fazer para a quantidade de água que para você tomar. Por exemplo, você pode pegar o seu peso e multiplicar por 0,035. Essa é uma quantidade que te dá uma noção mais exata da quantidade de água, né? Um cálculo. Então Zero você vírgula pega o vinte e seu cinco. peso, 0,035. Então, para quem tem uma calculadora aí, multiplica o peso e vai sair a quantidade certa de água. Para quem não quer fazer esse cálculo, né, sempre indicando que tem que ter no mínimo beber 2 litros de água por dia. Esses 2 litros de água, pelo menos 80% tem que vir de água mesmo, não vir de outras fontes de líquido. Então, não querer substituir água. Agora, você pode fazer, para quem tem dificuldade de beber água, é saborizar a água, né? Colocar um gengibre, uma hortelã, uma alecrim na água, para facilitar tomar. Mas o importante mesmo é bater essa meta, pelo menos 2 litros de água. Principalmente em lugares que está naquela região, aos extremos, né? Quem está numa região muito fria, às vezes esquece de beber água e precisa beber água mesmo estando na época frio. E quem está no calor, né, aí quer substituir a água por outras bebidas, tem que se lembrar que os 2 litros de água, 80% pelo menos tem que vir da fonte mesmo de água pura. Esse cálculo é muito importante. Achei muito legal mesmo. Ah, e na hora que eu faço. Pera. De mitos e verdades. Que não se pode beber leite em cima da manga. Então, essa é um mito que foi criado desde a época lá dos escravos. Por quê? Porque quando a gente tinha, né, os escravos, os senhores, né, eles faziam, os escravos que faziam a ordenha, né, do leite. E a gente tinha nos lugares muita manga. Então, para os escravos, a principal fonte de comida deles era a manga. Então, para que eles não tomassem o leite, os senhores, né, na época, falavam isso para os escravos, que você não podia tomar leite com manga, porque fazia mal, era indigesto e ia morrer. Então isso se popularizou e aí foi passando de geração em geração e as pessoas ainda têm esse medo de comer a manga com leite. Mas isso é um mito mesmo, foi uma coisa que inventaram para que os escravos não tomassem leite, já que a principal fonte de alimento deles era manga. Essa é a origem desse mito mesmo alimentar. Mas não tem problema, pode comer e pode tomar o leite junto. E outra coisa de mitos e verdade. A carne de porco faz mal à saúde? Não. Quando se falou primeiro, no início da carne de porco, era aquela carne de porco, como que eu posso falar? Caipira, né? Aquela que o povo não tinha o cuidado com o porco, né? Que era o porco do chiqueiro. Então, hoje, com os Temos que processamentos de falar com porco, coisas mais portuguesas, que aqui tem português, eles não percebem. Chiqueiro é Giovana, mais. Você vai traduzindo. É, mãe, vai A traduzindo, viu? Giovana e Helena também. Vocês duas aí vão me ajudando na... Então, Chiqueiro é onde vocês ficam os lembram, porcos. vocês lembram quando o porco ficava ali na lama, no barro, e aí ele fazia as necessidades, pelo jogava, como se fosse aquelas fazendas de antigamente. Então, esse é o que aqui no Brasil a gente chama do chiqueiro. A diferença, esse porco, o que era o problema? Aonde ele fazia
né, as necessidades, era onde ele também comia. Então, a carne dele era uma carne que tinha risco para a saúde. Mas hoje, quando se fez, né, o processo também do rebanho, né, de você fazer isso em larga escala, hoje os porcos, eles são criados em lugares extremamente limpos. Então, exatamente, eu não tinha vacina. Então, hoje eles são uma carne extremamente saudável, tá? Uma carne que os cortes nobres do porco são carnes extremamente magras, saudáveis e mais baratas até que as carnes nobres bovinas, né? Então, por exemplo, o filé mignon do suíno, né, do porco, é muito mais barato que o filé mignon do boi. E ele é até mais saudável, porque tem menos quantidade de gordura. Então, não faz mal para a saúde, tá? Pode comer desde que tenha-se a procedência, né? A procedência correta desse porco, que ele foi bem cuidado, né? Tem uma higienização, tem uma inspeção fiscal, né? Eu não sei como o CIF aqui no Brasil, né? Que a gente chama da certificação, né? Fiscal. Em Portugal, com certeza, deve ter alguma sigla que é essa de sanitário, então sempre buscar essa certificação. Se ele teve essa certificação, é uma carne boa para o consumo, não faz mal comê-la. Ok, tanto anotado. Comer antes, comer antes de dormir. Tá dizendo de dormir, mas pode ser talvez antes de dormir à noite. Faz mal à saúde? Faz mal, engorda? Quer dizer. Então, o problema do comer à noite não é só o comer à noite, existe duas questões. É o acumulativo do que você vem comendo ao longo do dia. Então, às vezes as pessoas elas não percebem o que elas vêm comendo durante todo o dia. E aí ela culpa só o que ela come à noite pelo ganho do peso. Ah, é porque eu tô jantando, que eu tô ganhando peso, que eu tô engordando. E na verdade, a gente ganha peso é a somatória, né? Do dia inteiro, todos os dias. Então, como orientação para um bom jantar, né, para comer à noite, sempre, né, pensando que tem que ser uma alimentação mais leve do que foi o almoço. Por quê? Porque entra naquela questão que o nosso corpo tá se preparando para dormir. Então, quando a gente não tinha luz, né, a gente não tinha a tecnologia, a gente ia dormir na hora que o pôr do sol, né, baixava. O sol baixou, a gente não tinha mais energia, sol, a gente dormia. O nosso corpo ainda funciona dessa maneira, por mais que a gente tenha os estímulos da luz. Então, o que a gente percebe e nota é que quanto mais cedo você jantar, é melhor. Então, os estudos mostram que jantar até às 8 da noite beneficia para quem quer manter ou quer perder peso. Tá? Então, independente de o horário que você for dormir, mantenha ali um sono até um, um jantar até 8 horas da noite. Mesmo que você vá dormir tipo meia-noite. Agora, se você tem uma necessidade de comer mais tarde, então prefira sempre 2 horas antes de dormir. Então, tem essas duas vertentes. E pensar sempre que evitar alimentos que são difíceis de digestão. Por exemplo, se você come um alimento, sabe que ele é indigesto, né? Você fica lembrando dele o dia inteiro. Ele pesa no seu estômago, ele não é um alimento interessante para você comer à noite, porque aí você vai estar atrapalhando o teu sono, porque você vai estar com o estômago pesado. E aí a gente tem que lembrar que o nosso metabolismo também vai diminuindo a partir de que vai escurecendo. Por quê? Porque ele está se preparando para dormir. Então a gente tem que pensar nesses três fatores. Nosso metabolismo sempre está diminuindo. Lembrar do que tem que se fazer essa somatória do que se come o dia inteiro, não é só a janta. E lembrar que tem que comer pelo menos até 8 horas da noite ou 2 horas antes de você dormir. Vamos saber. Aqui estão perguntando, mas de vez em quando, tipo, uma vez ao mês, pode comer algum pedaço de pizza? Eu acho que, não, pra mim, eu acho que não tem problema nenhum, porque se tiver outras alimentações mais saudáveis depois de comer pizza, eu acho que tá tudo bem. Mas fala aí, Não, profissional. exatamente, Helena, não é proibido comer, né? O que não pode se tornar rotina, né? Você substituir uma refeição todos os dias ou toda semana. Uma vez por mês você sair e comer uma pizza,
Não tem problema, isso faz parte de uma rotina normal. O que você pode até fazer é que na hora de escolher essa pizza, é escolher até alimentos mais saudáveis, evitar excesso de gorduras ali na pizza, que vai ainda favorecer mais você comer uma pizza e comer ela ainda pensando que está comendo um alimento mais saudável do que se fosse aquela pizza gorda, cheia de linguiça, aqueles produtos muito processados. Então, desde que não seja rotina, pode sim. Ok. O que mais? Costumo dormir uns 20 minutos durante o dia após o almoço. É recomendável? Sim, tá? Por quê? Porque você está tendo um sono que a gente chama que é o sono reparador. Então, alguns estudos já mostrou que essa pequena soneca, né, que é durante o dia, ajuda o corpo a recuperar a bateria e você ser mais produtivo, conseguir, né, terminar o seu dia bem. Então, para quem já instalou essa rotina, né, de dormir 20 minutos ali pós o almoço, é uma boa estratégia, sim, para que você possa recuperar suas energias e aí ficar até mais tarde sem aquela sensação do cansaço. E outra coisa, acredito que o efeito sanfona vem por esses cortes radicais na alimentação. Porque quando não tem resistência na hora que a gente tem vontade e come tudo de novo, né? Então, o problema é porque isso se tornou um hábito. Então, quando você tem já o hábito de comer aqueles alimentos sempre, você tem que lutar contra esse hábito. Então, por isso que não é interessante cortar tudo de uma vez. Quando você corta tudo de uma vez, você manda para o seu cérebro um sinal muito drástico, que ele precisa mudar tudo que ele já estava acostumado há anos comer, né, no jeito de pensar. Então, o certo é vir mudando um hábito por vez. Então, não é de uma semana, por exemplo, quando eu falo vamos diminuir a quantidade de açúcar, a pessoa corta o açúcar tudo de uma vez da vida dela. Ela vai sofrer uma abstinência, porque o cérebro já estava acostumado com aquela quantidade alta de açúcar ali no sangue. O que é E abstinência? É tipo ficar viciado? sabe exatamente. Lembra, pensa assim na droga, né? Quando a pessoa para de consumir a droga, ela sente toda aquela sensação da falta. Então, fraqueza, vontade, né? Calafrio. É óbvio, quando a gente está falando de comida, a gente não pode, apesar de que alguns profissionais comparem, mas os sintomas e os mecanismos do cérebro é completamente diferente. Mas a gente dá esse exemplo só para que a pessoa tenha noção. Você tem sim uma abstinência, por exemplo, quem tem uma, uma vontade, né? Tem uma necessidade de comer açúcar todos os dias. Doce, por exemplo. Tomo meu café com açúcar. Pós o almoço eu como um doce. No meio da tarde como um doce. Então, assim, ela sempre está com um nível de açúcar muito alto no sangue. Se você tira tudo de uma vez, o seu corpo ele vai pedir, porque ele já está acostumado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mandar sinais de fraqueza, ele vai dar sinais de dor de cabeça, vai dar sinais de que você está com fome e de mau humor. Por quê? Porque ele já estava acostumado com aquela rotina. Então, o certo não é fazer cortes radicais na alimentação, é vir diminuindo. Então, por exemplo, eu como doce todo dia depois do almoço. Então, vai diminuindo, dia sim, dia não. Aí, você fez uma semana dia sim, dia não, na outra semana você vai ter 2 dias não, um dia sim. Aí depois você vai para 3 dias, não, um dia sim, até que você tá uma vez por semana, e aí depois você faz uma vez por mês. Então vai aos poucos, porque aí você vai reeducando. O problema é que até a pessoa colocou aí que o efeito sanfona é isso, você não educa o seu cérebro. Você quer ir sempre pelo corte radical, e aí o problema é que é difícil manter o radicalismo, então tem que se implementar novos hábitos em cima desse. O que Ok. mais? Eu queria perguntar uma coisa antes disso, antes de eu continuar. Uhum. Se você quer de... Porque ainda tem muita questão, mas eu não sei se a gente continua até acabar a live. E se tiver mais questões, a gente vai para outra. Ou se fazemos outro dia. Ver como é que é melhor para ti. Bom, a gente pode fazer, né, ir até o final. Também as pessoas podem, você pode me encaminhar as perguntas também, Helena, e Uhum. aí eu respondo e coloco nos meus stories no, do Instagram também, caso as pessoas queiram, Entendi. porque
Às vezes é uma pergunta específica de uma pessoa ou outra e a gente consegue dar essa resposta. Ou se a gente vê que está aumentando aí o interesse, a gente faz outra live seguida também, não tem Viu, problema. gente? Se tiverem mais interesse, chama um amigo que tu acha que tá querendo uma coisa dessas e chama agora pra vir e talvez continuar, ou a gente para, assim. Tem que chamar pessoal, gente. Bem, continuando, né? Cozinhar os animais, os alimentos reduz a qualidade de nutrientes. É verdade? Não. Na verdade, depende mais do tipo de cocção, né? Do cozimento que você escolhe. Então, por exemplo, para as verduras é melhor, né, você fazer a cocção a vapor, que você preserva mais. Agora, ele não tem como fazer a vapor, né? Por exemplo, um brócolis, a couve-flor, né? Esses alimentos. Pode cozinhar também beterraba. Só que quem não tem problema também você cozinhar, só que não coloca muita água, porque quanto mais água você colocar quando está cozinhando o alimento, mais vai sair para o meio, né? Eu falo, por exemplo, vamos colocar uma beterraba para cozinhar, né? A água não fica vermelha, por quê? Porque está saindo ali, mas não sai tantos nutrientes assim. Então, porque existe sim uma teoria, né, de comer tudo cru. Não, você pode cozinhar assim. Há uma perda de nutrientes, mas não é tão assim grande que justifique você comer tudo cru. Você pode sim cozinhar. Só que prefira sempre você vai cozinhar, né, fazer a vapor ou cozinhar na água, do que, por exemplo, fazer frituras, que aí sim você está estragando a propriedade do alimento, porque está adicionando muita gordura ali. Os chineses falam que é bom não comer nada cru. Preferem tudo cozido. Não sei o porquê. É porque assim, pode ser porque quando a gente vai comer alimentos crus, a gente tem que pensar mais na higienização desse alimento. Então, por exemplo, se hoje a gente está numa pandemia, então se você vai comer um alimento cru, você tem que higienizar ele com sanitizante lá, né? Um produto específico para eliminar bactérias, micro-organismos, vírus do alimento para você consumir ele cru. Então, por via das dúvidas, se você não tem esse sanitizante, esse produto de limpeza, né, específico para os vegetais, é melhor você cozinhar, então, você está garantindo, você está matando todos os vírus, bactérias que podem estar ali nesse alimento. Entendi. Isso está ajudando muito para as pessoas todas. Eu acho que isso são dicas que a gente nunca pensou assim, nossa, eu não sabia, não fazia a mínima ideia disso. Tem coisas que a gente está fazendo novos hábitos, ajudando a saber o que é melhor. Eu acho que essa live está sendo maravilhosa. Ah, não, com certeza. É porque às vezes a pessoa não para, né, para pensar nesses detalhes, né? É tão automático que vinha uma informação nova assim, a pessoa começa, olha, não tinha pensado, né, dessa maneira, né? Muito legal. A vitamina C ajuda a curar a gripe. A vitamina C, ela é importante sim para a imunidade como um todo, porque ela é um alimento, né? Ele é uma vitamina que é um antioxidante. Então, ela é importante sim para ajudar na imunidade. O que se tem que tomar cuidado é com o excesso da vitamina C. Por quê? Porque ela é eliminada. Então, se você, nosso organismo, ele tem a capacidade de absorver uma quantidade X de vitamina C. Vamos por 300 miligramas, até 300. Aí a pessoa vai lá e compra na farmácia, né? Vai na farmácia e fala, não, eu quero de 1000 miligramas porque deve ser melhor. Na verdade, o excesso, os 700, vão ser eliminados pela urina, porque o nosso corpo não armazena vitamina C. Tá? Então, vou comprar uma vitamina C, compra essas com menor teor de vitamina, que você já vai ter um bom efeito. E procure os alimentos também ricos em vitamina C, que são, por exemplo, as frutas mais cítricas, limão, né? A laranja, a tangerina, são sempre a cerola, kiwi, são alimentos que são ricos em vitamina C, que já vão te ajudar na sua imunidade. Agora o coronavírus, o que recomenda para estar mais fortalecido?
uma alimentação, né, mais variada possível em verduras e legumes, para você ter essa quantidade correta dos micronutrientes. Para quem não gosta muito de comer verduras, né, e ainda não instalou esse hábito, tomar cuidado com os micronutrientes que são importantes para a imunidade, como a vitamina C, que a gente falou, o zinco, a vitamina D. Então, para quem já faz a suplementação de vitamina D, é importante manter. Se você nunca fez um teste, né, para saber se você tem deficiência de vitamina D, não vá tomar suplementos de vitamina D, porque ela em excesso ela é prejudicial, então é melhor você tomar sol. Então, todos os dias se expõe ao sol 15 minutos por dia, que você já vai ter a quantidade de vitamina C, D, né? Faça os alimentos ou tome a vitamina C, o zinco também pode ser suplementado, mas ele também vem de alimentos verdes escuros, a carne também é boa fonte de zinco. E eu gosto muito de indicar também o própolis, que é um alimento que ajuda também na imunidade, porque ele ajuda a combater a inflamação no nosso organismo e, consequentemente, ajuda a melhorar o funcionamento. Então, é sempre manter um prato equilibrado, evitar o excesso de processados e açúcar, porque são alimentos que inflamam o nosso corpo, e consumir alimentos mais naturais possíveis. E praticar atividade física, que também ajuda a aumentar a imunidade. E tá aqui outra pergunta. Ah, não. Essa pergunta já foi respondida, né? Que da vitamina D, sim. Agora vamos continuar com as outras perguntas. Azeite de oliva emagrece? Então, na verdade, tem-se uma ideia de azeite de oliva ou óleo de coco que emagrece. Na verdade, eles não emagrecem, tá? Não é para ser inserido na alimentação com esse objetivo. O que se pode fazer é você fazer o uso deles substituindo outros óleos vegetais para que você tenha um alimento mais saudável, né? Porque o azeite tem propriedades, né? Que eles são um alimento mais saudável, um óleo mais saudável que, por exemplo, o óleo de soja. Mas não é para tomar o azeite como se fosse para emagrecer, porque isso ele não tem finalidade nenhuma, não tem comprovação. Agora, substituir para fritar, né, um alho, para colocar num tempero, ele é bom porque ele ajuda na saciedade, por exemplo. Você colocar uma salada, um fio ali de azeite, vai ajudar você a controlar a sua fome, porque ele é uma gordura e ele controla mais a tua saciedade. Mas não vai, por exemplo, vou incluir azeite para emagrecer, não. Ele tem que estar o mínimo ali na sua rotina alimentar. Aqui tá falando, durante a quarentena não estamos tomando sal. É ideal suplementar com vitamina D? Eu acho Então, que sim. o problema da vitamina D, tá? Se você suplementar sem ter a indicação, é que ela é tóxica. Ela é diferente, por exemplo, da vitamina C. A vitamina C, igual eu disse, se você tomou demais, ela é eliminada na urina, né? Então sai lá pelo xixi. Já a vitamina D, não, ela acumula no nosso corpo e ela é tóxica. Então, se você não tem essa necessidade, se você não tem essa indicação médica, né, não foi no médico para tomar a vitamina D, então é melhor você, se não consegue também se expor ao sol no momento, você comer os alimentos verdes escuros, que também tem ali uma quantidade pequena, mas tem de vitamina D. Porque não é indicado tomar a suplementação da vitamina D sem ter feito um exame de sangue para ver se você tem essa deficiência. Mas normalmente mulheres, né, que já estão na menopausa, praticamente todas precisam de suplementação de vitamina D. Agora, abaixo disso, aí tem que se avaliar caso por caso. E tá falando que fritar com azeite é melhor que óleo. Eu acho que sim, com certeza. Acho que nem precisa responder. Sim. Então, depende, aí que eu ia falar, depende do tempo de fritura. Se você está falando de fritar, por exemplo, um tempero, você refogar uma verdura, isso você pode sim usar um azeite. Agora, se você vai fazer aquela fritura de colocar, por exemplo, a batata frita, ou que é a imersão, né? Você jogar o alimento dentro da fritura, o azeite ele já não é interessante. Por quê?
porque ele tem o que a gente chama de ponto de fumaça, que é o tempo dele de queima. O óleo, cada óleo, quando ele vai colocando na temperatura do calor, ele tem um ponto que ele desestabiliza e começa a produzir queima. E aí ele começa a produzir produtos cancerígenos. Então, dentro dos óleos hoje existentes, o que tem uma tolerância melhor para altas temperaturas é o óleo de soja. Então, para quem quer fazer, por exemplo, a fritura, o ideal é um óleo de soja. Se você quer fazer frituras, igual eu falei, vai fritar o alimento, né? Vai encher a panela de óleo lá e colocar o alimento para fritar. Agora, as pequenas frituras rápidas, né? Refogar um alimento ali rápido, aí você pode usar o azeite, porque não vai dar tempo dele queimar. Então, essa é a diferença. Se for para fritar por longos tempos, você tem que usar, por exemplo, um óleo de soja. Agora, se é a fritura do dia a dia, refogar uma coisa rápida, o azeite é um bom óleo, sim. Ok. Mas e quando é conversão dessa vitamina para absorção? E quanto não sei? Hum, Acho que é a vitamina D ele tá falando. Ou, não, deve ser C. não entendi a pergunta. Você repete, que deu uma travada aqui? Absorção da Ah, vitamina? sim, sim, conversão dessa vitamina para absorção. É a pergunta que tá ali. Então, na verdade, eu não sei, assim, de qual vitamina que tá se falando, Pois. mas quando a gente está falando, assim, de absorção de vitaminas, Ah, ele a falou D, gente... ele falou que é D. Então, a vitamina D, a gente tem um processo de formação dela na pele quando a gente se expõe ao sol, né? Então, existe um processo de conversão de produção dessa vitamina D na nossa pele e ela aí já é absorvida. A vitamina D que vem da farmacêutica, né, que a gente compra da farmácia, ela também é totalmente absorvida do nosso corpo. E aí é esse que é o problema. Porque se você tem, ela é totalmente absorvida e você não precisa dessa quantidade X que você está tomando, ela é tóxica, ela se deposita, né? Então ela, em vez de fazer os efeitos bons que ela tem que fazer, né, por exemplo, captar cálcio para formação, para depositar lá no osso, modular nosso sistema imunológico, que a vitamina D está envolvida no nosso sistema imunológico, ela começa a agir contra o nosso organismo. Por isso que não é indicado você suplementar sem ter uma recomendação. Então, todas as vitaminas, quando a gente fala que são vitaminas, tem dois tipos, né? As vitaminas lipossolúveis, que são as que precisam de gordura para ser absorvidas, e as hidrossolúveis. As hidrossolúveis, que, por exemplo, um exemplo é a vitamina C, por ser ela hidrossolúvel, o meio que ela reage em água, ela é eliminada facilmente no nosso corpo. Agora, as lipossolúveis, que é um exemplo bem simples, a vitamina D e a vitamina A, são vitaminas que depositam. Por isso que você tomar em excesso vitamina A também faz mal. Existe alguns até medicamentos à base de vitamina A, por exemplo, aqueles retinol, que quando você começa a passar em excesso na pele, o que causa? Secura, causa até irritação. Por quê? Porque é o excesso dela. Então tem que se pensar que não é porque é vitamina, a gente pode comer e tomar, porque não vai fazer mal. Esse estilo de vitamina, elas depositam e elas têm sim uma reação que acaba não sendo benéfica para o nosso organismo. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o que que é jejum intermitente, para as pessoas que não Jejum sabem. intermitente, ele é um período que você faz assim, uma janela que você está consumindo alimento e uma janela que você está em jejum. Então, normalmente, existem alguns protocolos. Por exemplo, 16 por 8. Você passa 16 horas sem comer, 8 horas se alimentando. Tem outros que fazem 12 por 10, 12 por 12. Entendeu? Vai 12, colocando 14 e 10. Porque sempre é pensando nas 24 horas. O jejum intermitente funciona, né? É bom, não é? Ele é na verdade, assim, ele é um estilo de vida. Quem adota o jejum intermitente utiliza porque é um estilo de vida, porque acredita que o organismo funciona melhor assim. Ele é obrigatório para todas as pessoas? Não. Tá? Não é todo mundo que se adapta ao jejum intermitente. Você pode fazer alguns dias na semana. Não é obrigatório fazer todos os dias. E também não é obrigatório fazer.
Ele emagrece? Ele emagrece porque a pessoa obrigatoriamente passa um tempo maior sem comer, tá? Então, por exemplo, se você para de comer lá 8 horas da noite, você vai comer depois só meio-dia do outro dia. Então, você passa longos períodos sem comida. Esse processo de parar de comer também ajuda o cérebro, né, a começar a trabalhar aquela questão da fome e saciedade. E períodos de jejum também são bons por uma questão que a gente chama da autofagia, que é o organismo ele se alimentar dele mesmo. O que ele faz? As células, né, boas, né, de defesa vão eliminando as células ruins que tem no nosso corpo. Então, esse é o jejum intermitente, é ficar períodos sem comer para que você E tenha isso é esses bom para estímulos. isso então é bom para a saúde? O jejum intermitente é bom para a saúde? Ele sim, ele tem já alguns estudos que mostram que ele é bom para essa questão da autofagia, né, fazer essa limpeza no organismo, regular na nossa produção hormonal, também ajudar, consequentemente, ele acaba ajudando no nosso emagrecimento, porque você passa um tempo sem se alimentar, e aí nas outras 8 horas também que você comer, você começa a se adequar, né, nos seus alimentos, só que ele não é obrigatório e ele não é para todo mundo, não é todas as pessoas que podem fazer, entendeu? Então, se você não consegue fazer, por exemplo, 16 por 8, e quer um dia fazer o jejum, faça jejum de 12 horas que você já vai ter um bom resultado. Por exemplo, pessoa que às vezes faz exercício físico, não se sente bem fazer exercício em jejum, também não pode fazer o jejum. Então, assim, cada caso tem que ser individualizado. Você tem que perceber se o seu corpo, se você funciona bem. Por quê? Você também não pode fazer o jejum e na hora que você for quebrar o jejum lá, você está morrendo de fome e comer qualquer coisa e comer um prato gigante de comida porque você estava com muita fome. Então, você também não está favorecendo o seu corpo a funcionar de maneira correta. Então, você tem que se avaliar se funciona ou não para você o jejum. E deixa eu só tirar uma coisa, é uma pergunta sobre jejum intermitente, vou tirar as pessoas, os comentários que as pessoas estão colocando. E depois de fazer o jejum intermitente, o que a pessoa devia comer depois de acabar o jejum? É que eu tô um pouquinho nervosa, desculpa, gente. Não. Então, ó, por exemplo, se você está ali, né, fez o jejum e a sua primeira refeição vai ser o almoço, né, provavelmente, é comer um almoço, né, que aí você tem que comer bastante salada, fonte de fibra e fonte de proteína das carnes, gorduras boas e um pouco de carboidrato. O que não pode acontecer é que você ficou muito tempo sem comer e você vai lá e come uma pratada, por exemplo, de um macarrão, só o macarrão. Entendeu? Porque aí você está dando um estímulo de açúcar muito grande para o seu corpo. Então, o certo é, depois do jejum, você ter uma alimentação mais equilibrada possível, sempre pensando que tem que ter fibras, um pouco de carboidratos, carboidratos bons que a gente falou, a proteína para te dar uma saciedade e também ajudar na manutenção da sua massa muscular. E a gordura que também ajuda na saciedade. Então, é evitar, por exemplo, quero comer um macarrão. Então, come um pouco do macarrão, faz ali uma carne junto e come uma fonte de fibra e as verduras que vão ajudar já a segurar essa absorção de açúcar do macarrão. Ok, é que eu vi uma coisa, ele falou sobre fritar com. Acho que tá escrito, não sei onde tá. Fritar com. Não é óleo, é com banha. Eu acho que eu vi por Sim, algum lado aí nos comentários. É bom? então, a banha, ela também, se ela for uma banha pura, né, porque existe também hoje no mercado, né, quando a gente compra algumas banhas aí prontas, que são também produtos mais industrializados. Se ela for uma banha, que é só a banha, ela pode sim ser usada para fritura, tá? Porque ela é um alimento que também, um óleo que também é feito para fritura. Só que tem que se tomar cuidado também com aquela questão de não ficar reutilizando ela, porque aí, quanto mais alimento você frita no óleo, aquele alimento que foi frito, ele deixou um resíduo no óleo. Então, ele não é um óleo mais puro, não é uma banha mais pura. Então, a banha ela já é mais fácil assim de perder esse ponto de fumaça que eu disse lá, de queima, e poder fazer produto cancerígeno.
De vez em quando utilizar, uma vez ou outra, pode sim. E tá perguntando, aconselho fazer suplementação? Então, depende de suplementação. Por exemplo, suplementação de multivitamínicos, depende se a sua alimentação não está muito adequada, não está muito variada, você tem dificuldade de comer alguns alimentos, algumas frutas, é interessante. Suplementação de proteína, né? Para quem está fazendo atividade física, é interessante também. Pode se utilizar, dependendo da, do objetivo da pessoa. O que tem que se prestar atenção é no que é verdade, né? Como já diz a nossa live aqui, os mitos e verdades. Na suplementação também tem isso. Tem muitos suplementos que prometem e não fazem. Então, pensando para quem está praticando atividade física, os melhores são a proteína e a creatina. O restante, há dúvidas de que funciona. E na parte da saúde, os multivitamínicos, glutamina também ajuda, né? Aí pode se suplementar as vitaminas separadamente, né? Os minerais, o zinco. Mas aí você tem que analisar se a sua alimentação não está já completa. É que se você já está comendo uma alimentação bem equilibrada, não tem necessidade de suplementar. Ok. E na minha cidade há uma dificuldade em achar produtos orgânicos. É difícil comer sabendo que há muito agrotóxico nas frutas, verduras e legumes. Tem algum processo de lavagem para tirar os agrotóxicos? Sim, hoje a gente tem muito problema com essa questão. A gente pode procurar os produtos orgânicos. A gente pode procurar também o que a gente chama dos produtos de base agroecológica. O que são isso? São produtores hoje que estão trabalhando com menos agrotóxico do que numa lavoura, vamos supor assim, num produto normal. Então a gente tem os orgânicos, a base agroecológica e tem o normal. Para quem ainda está nessa de comprar aqui, porque eu sei que quando a gente vai no supermercado é muito mais fácil achar, é lavar. Pega o alimento e lava com água e sabão, que você já vai estar eliminando uma quantidade boa do agrotóxico que está ali na casca. Então, por exemplo, vou comer uma maçã, pega uma buchinha, lava ela com água e sabão, enxágua a pera, e aí você já está já diminuindo Sabão? um pouco. Sim, você pode lavar. Você pode lavar com sabão e enxaguar bem todas as verduras, abobrinha, abóbora, porque aí você já está tirando elas, né, da casca ali, esse excesso de agrotóxico que está ali. Já ajuda bastante. Diabéticos e gestantes podem, utilizar esse jejum, não é? Então, podem desde que tenha um acompanhamento. Gestantes, se você fazia antes, você pode continuar fazendo desde que tenha um acompanhamento, né? Porque aí você está numa fase diferente da sua vida, né? Então tem que ter um acompanhamento de profissional muito próximo. Agora, se você está gestante e quer agora fazer o jejum intermitente, eu já não indicaria, porque você está dando um estímulo, uma diferença muito grande. Então, se quiser, aí tem que ter ali acompanhamento também de um profissional para estar te orientando da melhor maneira possível. Os diabéticos é a mesma coisa, tem que ver se a sua diabetes está regulada, se você está conseguindo fazer as refeições certinhas, quando você está nesse período de jejum, se você não está tendo um aumento de produção de insulina ou não. Então, tendo os acompanhamentos corretos, podem. Não sei se ela está perguntando ou afirmando, as horas de jejum pode ser durante o sono, 20 horas, às 8 da manhã, por exemplo. Acho que é isso que ela quis dizer. Então, na verdade, quando a gente fala do jejum intermitente, as 16 horas, né, de jejum são contando as 8 horas de sono dentro. Então, se você for pensar que você vai ficar 8 horas da noite até meio-dia do dia seguinte, você está contando as 8 horas de sono ali. Então, o sono sempre é incluso. Agora, existe aqueles jejuns maiores, né? Jejum de 20 horas, jejum de 24 horas. Aí você passa praticamente o dia inteiro sem comer. Mas quando a gente fala da janela de ficar em jejum, é sempre contando as 8 horas de sono.
Por quê? Por exemplo, você vai fazer um jejum de 12 horas, então você fica das 8 da noite até as 8 da manhã sem Tá comer. acabando a live, mas terminei o conteúdo, temos 21 segundos. E lavar água com água sanitária, diluir a água é bom também. Temos que Sim, guardar isso, porque então a gente tem que. E a que sabão eu lavo com água sanitária é melhor. Bem, eu tenho que acabar.